Olá, hoje é quinta-feira, 22 de agosto de 2024, e o grupo de conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. Bom, os mais recentes indicadores da economia real no Brasil, divulgados recentemente pelo IBGE, mostram uma economia que exibe bastante vigor no segundo trimestre de 2024, que está levando os analistas a rever para cima suas projeções para o PIB deste ano. Vamos a alguns números. Comércio, o comércio ampliado, varejista, cresceu 0,3% em relação ao primeiro trimestre. Os serviços, que é um setor muito importante, cresceu 0,7% em relação ao primeiro trimestre. E a indústria, que até então vinha tendo um comportamento muito quase que letárgico, cresceu 0,9% em relação ao primeiro trimestre. Então, esses três setores importantes estão apresentando um crescimento bastante significativo, né? No mercado de trabalho, que é uma outra informação importante para a gente avaliar assim, o nível de atividades, a pesquisa do IBGE PNAD, trimestral, apontou um crescimento do emprego neste primeiro semestre de 845 mil pessoas. Se você compara o segundo trimestre desse ano com um ano atrás, segundo trimestre do ano passado, dá 2,9 milhões pessoas a mais ocupadas, né? Isso representa várias vezes o crescimento da força de trabalho do país. Não é à toa que o desemprego vem caindo num ritmo bastante acelerado e que o rendimento do trabalho vem respondendo de forma bastante significativa, né? O rendimento do trabalho cresceu praticamente 6% nos últimos 12 meses. 6% real, acima da inflação, o que demonstra um mercado de trabalho mais apertado, né? Esses dados do nível de atividades nos diversos setores apontam para um crescimento robusto do PIB no segundo trimestre, provavelmente no intervalo entre 0,8% e 1%, que há se confirmar que o primeiro trimestre já foi 0,8%, agora provavelmente entre 0,8% e 1%. Confirmando-se esse resultado, nós temos uma economia que vai estar rodando a uma velocidade de pouco mais de 3%, acima de 3% anualizado ao longo do primeiro semestre, o que é muito, né? Então, nós estamos num terceiro ano, é o terceiro ano consecutivo em que as previsões do crescimento começam muito baixas, pouco acima de 1%, e vão sendo revistas substancialmente para cima. A essa altura, pelo que nós estamos vendo, não se pode descartar a possibilidade da economia encerrar esse ano crescendo em perto de 3%, pelo terceiro ano consecutivo, né? Que já é um ritmo bastante elevado. Esses resultados auspiciosos nos fazem levantar duas questões. A primeira é entender por que isso está acontecendo, né? Por que esse crescimento inesperado está se dando, né, desta forma, robusta, etc. De onde é que vem a força que está mostrando o PIB, né, a economia brasileira? A segunda questão é sobre a sustentabilidade desse crescimento. Quer dizer, quais as chances da economia prosseguir nesse ritmo e engrenar num ciclo um pouco mais prolongado, né? Quais são os pontos fortes e quais são as fragilidades do crescimento econômico que a gente está assistindo? Em suma, é isso. Eu vou deixar o detalhamento dessas questões para os meus colegas, mas eu queria fazer, e depois eu posso voltar a colocar um ou outro elemento na tentativa de explicação, mas o que eu quero comentar aqui é só um ponto sobre sustentabilidade,
que é um tema que eu venho tratando há vários podcasts e desde o ano passado. Esse ponto é o seguinte: a população em idade de trabalhar vem se expandindo num ritmo muito baixo na atualidade, né? Tem uma mudança demográfica no Brasil. A minha última estimativa, que vai ter que ser atualizada pelos dados do, que ainda estão saindo aí do censo, mas provavelmente vão ficar ainda, acho que mais complicadas, mostram que a população em idade de trabalhar está crescendo ao ritmo de em torno de 0,4% ao ano, o que dá menos de 700 mil pessoas a mais nessa chamada PIA, população em idade ativa, que é um indicador de quanto pode crescer a PEA a médio prazo, a população economicamente ativa, a força de trabalho a médio prazo, né? Eu referi agora há pouco ao número de empregos que foram criados nesse ano. No primeiro semestre já foi criado muito mais empregos do que isso, do que o aumento da população em idade de trabalhar. Nos últimos 12 meses, várias vezes. Então, isso aí vai levando a uma forte queda na taxa de desemprego e o resultado a gente já está vendo. Estão começando a pipocar informações sobre escassez de mão de obra em inúmeros setores. Na construção civil, isso está muito claro. No setor agropecuário, na colheita de vários produtos importantes, tem ocorrido isso, falta de mão de obra, e algumas indústrias também. Portanto, nós estamos chegando a um limite que só poderia ser superado com o aumento da produtividade do trabalho. Acontece que isso não é algo que pareça estar num horizonte próximo. Pode acontecer num prazo maior, mas não parece estar no horizonte próximo, sobretudo em face das baixas taxas de investimento dos últimos anos, né? E não ocorrendo o aumento da produtividade, a economia forçosamente terá que desacelerar. O que pode acontecer por dois caminhos, ao meu ver. Ou por um aumento grande da inflação, acho que algum aumento da inflação vai ocorrer, mas e o aumento da inflação corrói renda real do trabalho e, portanto, reduz o consumo. Então, esse é um caminho endógeno, ou por fatores exógenos, que contêm uma demanda agregada, que seria a política fiscal e monetária, por exemplo, ou um choque externo, né? Mas por algum caminho essa questão vai ter que ser resolvida e o resultado vai ser uma desaceleração da economia brasileira. Isso não pode demorar muito, pode ser no segundo semestre, a gente ainda pode ter durante algum tempo, porque em algum momento a gente vai esbarrar nesse obstáculo. Acrescentando mais um pontozinho para encerrar aqui, que a essa restrição de trabalho vem se somando recentemente uma outra, que é a restrição de capacidade produtiva, de capacidade instalada. Ao menos isso vem aparecendo na indústria. Os dados mais recentes sobre a utilização da capacidade instalada na indústria mostram um nível de utilização muito elevado, muito acima dos níveis dos últimos tempos. Tá? Então, a gente está, nesse momento, chegando próximo a esses dois limites. Como é que a gente supera esses dois limites? Capacidade instalada com aumento do investimento. Mas isso ainda tem que acontecer, né? E leva algum. Até aumentou um pouquinho nesse ano, mas isso aí exige muito mais do que isso, e há uma defasagem entre o investimento, decisão de investir hoje e o aumento efetivo da capacidade dos esforço. E o outro é o aumento da produtividade, que ainda, como eu falei antes, leva tempo. Mas então eu vou parar por aqui, eu vou passar para a Margarida, pedir até para ela explorar um ponto do qual das duas questões que coloquei aqui, eu pouco falei aqui de por que cresceu tão inesperadamente esse ano a economia no primeiro semestre. Margarida, passo para Bom, você. então eu vou agora me concentrar um pouco nos fatores, né, que podem responder por parte desse crescimento tão vigoroso que a economia brasileira está assistindo.
Bom, então eu vou selecionar aqui algumas questões, alguns fatores, né? No início do ano, o Banco Central começou, a partir de um determinado momento, a redução da taxa Selic, e, claro, isso também teve um impacto na redução do custo do crédito no mercado de crédito, né? Então, a gente tem notícias aí, pelos dados do Banco Central, que o número de concessões, né, de novos créditos, a pessoa física e a pessoa jurídica aumentaram, houve uma queda pequena, né, das taxas de juros no mercado de crédito, mas isso certamente deu um impulso ao consumo e ao investimento, ao nível de atividade econômica. Um outro fator que é muito importante para explicar é o que está acontecendo com o programa Minha Casa Minha Vida. Esse programa ele foi muito turbinado no governo Lula, né? Então, por exemplo, para este ano estão previstas 620 mil unidades contratadas até o final do ano, contra 491 mil no ano passado. E aqui a gente está falando basicamente do setor de construção civil. O setor de construção civil tem efeitos poderosos sobre o nível de atividade. Primeiro, ele tem fortes efeitos de encadeamento. Então, quando ele começa a acelerar, ele demanda muitos insumos industriais. E ele é intensivo em mão de obra. Então, aqui a gente tem um duplo efeito poderoso, ambos muito poderosos, para impulsionar do lado do emprego, consumo, etc. e tal, e o nível de atividade econômica intrasetorial, né? Então, isso gera um efeito multiplicador bastante grande na economia. Um terceiro fator aí tem a ver com a questão fiscal, é o seguinte: se a gente pegar os dados de janeiro a junho do governo central, é um dado já deflacionado, o crescimento do gasto deflacionado, tirando o efeito inflacionário, o gasto primário do governo central cresceu 10,5%, janeiro-junho deste ano contra janeiro-junho do ano passado. É um super impulso fiscal, né? Além disso, em dezembro de 2023, ano passado, o governo, atendendo à solicitação, à determinação do STF, fez um pagamento de precatórios no valor de 92 bilhões de reais, que não estão nessa conta, nesse número que eu acabei de trazer para a gente, mas são demanda. Que, então, esses recursos que foram pagos em dezembro do ano passado, eles se converteram em consumo ao longo de todo este primeiro semestre que a gente está aí. A gente está falando de 92 bilhões de reais. O mercado de trabalho, como o Francisco Eduardo já colocou, que mostra os dados do mercado de trabalho, mas o Banco Central tem uma variável que ele passou a explorar já há algum tempo, que é o cálculo da renda nacional disponível bruta das famílias, né? E essa renda inclui, além do rendimento do trabalho, aquele que é decorrente do excedente operacional bruto, lucros, juros, né? Decorrentes do fator de produção que não é trabalho, a remuneração desse fator de produção, as rendas de propriedade, né? Aluguéis de imóveis e tal, e benefícios sociais. Então, e todos os benefícios, incluindo aposentadorias, né? Esse dado nos mostra que o último dado disponível do Banco Central, que foi o de maio desse ano, que essa renda nacional disponível bruta, na média móvel trimestral, encerrada em maio, e já descontada a inflação, cresceu apenas 10,13%. Então, esse dado é muito contundente, né? E aí nós temos uma grande explicação para esse aumento enorme, tem a ver com a política de valorização do salário mínimo, né? E que impacta diretamente, praticamente todos os benefícios sociais, com intensidades diferenciadas, e o aumento do número de programas sociais. Então, eu acabei de calcular isso, nós temos agora, neste ano, né, 95 milhões de pessoas que recebem um tipo de transferência de renda do governo central. Em 2003, esse número eram 38 milhões de pessoas. Então, isso corresponde a quase 48% da população brasileira. E grande parte desses programas, de novo, estão vinculados ao salário mínimo, que tem sofrido uma política aí grande, um incremento grande de valorização por conta da sua vinculação ao PIB de 2 anos atrás, mais o INPC, né? Então, esse eu diria que é o conjunto de fatores que mais respondem
por esse grande nível aí, crescimento do nível de atividade econômica. Quais seriam, então, as chances desse crescimento, né, se manter por períodos mais contínuos? Bom, a questão fiscal, evidentemente, ela não pode se perpetuar. Esse nível de gasto que a gente está assistindo, dado um conjunto aí de novas regras fiscais no arcabouço fiscal, não tem como continuar, né? Então, o gasto primário do governo central só pode aumentar 2,5% acima da inflação, e nós estamos aí com um crescimento de 10,5% no primeiro semestre. Tudo bem que nesse crescimento, nesse número que eu estou dando, existem despesas que são contabilizadas fora do teto do gasto, e o 2,5% são só para aquelas despesas que estão incluídas no teto dos gastos, mas, de qualquer maneira, tem que ter um ajuste aí muito grande ao longo do segundo semestre. E o último dado que eu queria colocar, que é a questão também atrelado à questão fiscal, é o dado do resultado primário. O déficit primário do governo central, de janeiro a junho, foi de 68 bi, quando, na verdade, a meta é zero. Tudo bem que praticamente todos sabemos que ele não vai atingir a meta central, que é zero. Mas o máximo permitido de déficit primário são 28 bilhões de reais. Então, algum ajuste também terá que ser feito aí ao longo do segundo semestre. Então, para resumir, as condições de sustentabilidade desse crescimento tão vigoroso, eu diria que estão fortemente ameaçadas. Quer seja pelo lado da inflação, toda essa questão que o professor Francisco Eduardo colocou, quer seja pelo impulso fiscal, que está, e que são, na verdade, o impulso fiscal, de todos os fatores que eu elenquei, ele está presente fortemente nessa explicação. Então, agora eu passo a palavra para o Lixa, que pode aí É, adicionar comentários. tá, obrigado, Margarida. Não, eu basicamente gostaria só de, de concluir um pouco, resumir o que Francisco Eduardo e a professora Margarida colocaram, não? Então, eles destacaram quatro fatores importantes, fatores domésticos importantes para explicar o forte crescimento neste primeiro semestre de 2024, não? Francisco Eduardo destacou, deve ser um crescimento um pouco superior a 3% anualizado. Então, Margarida também estava destacando, não? Temos um forte impulso no mercado de trabalho. Francisco Eduardo já destacou em várias ocasiões e hoje repetiu as razões pelas quais o mercado de trabalho dificilmente vai continuar com esse forte impulso. A possibilidade de aumentos de taxas de juros, que já são elevadas e que devem afetar o crédito e as concessões que a professora Margarida destacou. O impulso fiscal, que foi muito forte no final do ano passado, começo deste ano, que não pode continuar, que a professora Margarida destacou, e o quarto item, o professor Francisco Eduardo destacou, foi a capacidade instalada na indústria, que já está em um nível praticamente o mais elevado da última década. Tá? Então, eu só gostaria de destacar que um último fator pode estar associado a determinantes internacionais, e também aí a gente vê alguma desaceleração da economia americana, tá? E um crescimento da China que pode estar um pouco abaixo de 5% este ano. Tá? Então, seria um quinto elemento, que é o internacional, que também mostra de que dificilmente poderemos continuar crescendo na taxa que temos estado. Tá? Então, era basicamente para destacar a pergunta que Francisco Eduardo tinha colocado, não? Se temos fôlego para continuar crescendo, digamos, a uma taxa de 3%, como foi em 2022, 2023, tá? Provavelmente em 2024 pode ser um pouquinho abaixo disso, mas acho que já todos os analistas concordam de que em 2025 o crescimento deve ser menor, provavelmente a 2%. Muito bem, ficamos por aqui. Vamos continuar acompanhando esse tema. Aliás, daqui a 2 semanas, a gente vai poder comentar já os resultados do PIB, que vão sair no início de setembro, e, posteriormente, vamos ver até que ponto essa expansão que está aí vai se mantendo, vai sendo sustentável ou não, pelas razões que a gente está
aqui levantando. Até a próxima quinta-feira com mais um podcast do Grupo Fundo.